Olá pessoal, aqui é o professor Alexandrino Lobão. Vamos começar nossa correção do TD de Matemática do sétimo ano para a prova parcial da segunda etapa, ok? Então vamos começar. Vamos lá, a primeira questão diz o seguinte: descubra entre quais números inteiros consecutivos estão os números racionais abaixo, ok? Então, o que você tem que fazer nesta questão? Você tem que descobrir aonde essa fração, aonde esse racional aqui, né, entre quais inteiros ele está localizado. Como é que você vai fazer isso? Simples. Você tem apenas que dividir o numerador pelo denominador, certo? No caso, eu irei dividir 5 por 7. Bem, quando você vai fazer uma divisão e o dividendo é menor do que o divisor, né? Essa divisão vai dar menos do que 1 inteiro, porque se fosse 7, dividido por 7 dá 1. Como o número é o 5 e é menor do que 7, então vai dar menor do que 1. Tá? E como nós estamos trabalhando racionais, existem números decimais, os números com vírgula. O que você vai fazer? O que você tem que entender? Bem, como é que foi ensinado para você, né? Se 5 vai ser dividido por 7 e é menor, você vai colocar 0 aqui e 0, aqui, né? Foi assim que vocês aprenderam. Então vamos continuar por esse método, tá? Depois eu vou explicar uma maneira justificando tudo isso aqui. Então a minha divisão vai ser de 50 dividido por 7. Isso vai me dar 7. 7 vezes 7 são 49. Para 50 sobra 1. Eu não preciso continuar, tá? Porque eu já sei que o número aqui é 0,7, ou seja, esse 0,7 ele está entre o 0, né? Qual é o inteiro que vem antes? É só olhar para esse número que está aqui. No caso é o 0. Então esse número está entre o 0 e o 1, tá bom? Você saberia também que toda fração própria, né, onde o numerador é menor do que o denominador, está entre o 0 e 1, não precisaria fazer nem conta. Ah, detalhe, tá? Temos um detalhe aqui que esse número é negativo, então não é 0,7, esse número é menos 0,7 alguma coisa, tá? Vou escrever a fração aqui. Como ele começa com 0, esse número está entre o 0 e o menos 1. Tá? Ele está entre quais inteiros? Entre 0 e menos 1. Estou colocando apenas aqui uma maneira correta de escrever isso. Tá? O menos 5 sétimos está entre o menos 1 e o 0. Ele é menor que menos 1, tá? Ele é maior que menos 1, desculpe, e ele é menor do que 0. Tá? Os negativos você faz aquele pensamento ao contrário. Vamos ao próximo número. 15 dividido por 6. Entre quais inteiros está 15 sextos? Né? Vamos dividir 15 por 6. Isso vai me dar 2. 2 vezes 6 são 12. Para 15 sobra 3. Esse resto aqui, essa subtração, tem que dar sempre menor do que o 6. Se der maior, você fez alguma coisa errada, tá? 3 é a parte inteira. Se eu quiser continuar dividindo, eu vou colocar 0 aqui e como eu vou chegar nos décimos, vírgula lá. Tá? Agora eu tenho 30 décimos, né? Dividido por 6, ou somente 30 dividido por 6, isso vai me dar 5. 5 vezes 6 são 30, para 30, 0. Está aqui o número na forma decimal. Consequentemente, né, ele é positivo. Onde ou entre quais inteiros está o número 2,5? Como 2,5 é maior do que 2, né? Um pouco mais de 2, então esse número está entre o 2 e o 3. Resposta: entre 2 e 3. Certo? Basta você dividir. Você não teria nem que ir para a parte dos décimos. O primeiro número já vai lhe dar a resposta. Ok? Vamos ao próximo, menos 8 terços. O que é que eu tenho que fazer? Dividir 8 por 3. Esquecendo o sinal, deixa o sinal de fora, vamos dividir só o 8 pelo 3. 8 por 3 também vai dar 2. 2 vezes 3 são 6. Para 8 sobram 2. Poderia até parar, eu já sei que o número vai ser 2, alguma coisa, né? Vamos continuar só um pouquinho. Vou usar os números que tem depois da vírgula, os décimos, né? Então 0 aqui e a vírgula lá. 20 dividido por 3 dá 6.
3 vezes 6 são 18, sobra 2. Isso aqui nós sabemos que vai dar uma dízima periódica, tá bom? Então, o importante aqui é esse 2, no caso não é 2, né? É menos 2. E o menos 2 vai estar entre quem, né? O menos 8 terços vai estar entre o menos 2 e o menos 3, tá? Sempre você vai olhar para esse número aqui. Ó, se tem menos 2 aqui, esse número está entre o menos 2 e o menos 3, tá bom? De maneira mais simples. Vamos à próxima questão. A questão número 2 pede para você comparar, tá? O ideal é que você compare dois números que estejam no mesmo formato, ok? Como assim? Se esse aqui é fração, o ideal é que esse aqui também seja fração. Se esse aqui é decimal, o ideal é que esse aqui também seja decimal, tá? Então você vai fazer o quê? Você vai tornar esses números no mesmo formato. Problemas de fazer isso quando você tem um decimal e uma fração, eu acho mais prático transformar os dois para a forma decimal, tá? Porque se eles forem em formas diferentes, com denominadores diferentes, ainda vou ter que tirar o MMC. Então, procedimento. Toda vez que você tiver uma fração e um decimal, na minha concepção é mais fácil transformar em decimal. Então, eu vou pegar esse número e fazer a mesma coisa que eu fiz na questão anterior. Eu vou pegar 2 e vou dividir por 3. Né? Como 2 é menor do que 3, eu sei que aqui eu tenho menos do que 1. Aqui é 0, alguma coisa. Né? Procedimento matemático. Vou colocar o 0 aqui e 0, né? Estou usando os números depois da vírgula, os décimos. Então aqui eu tenho 20 dividido por 3. Isso vai me dar 6. 3 vezes 6, 18 para 22. E aí, como foi a questão anterior, isso aqui vai me dar uma dízima periódica. Para comparar o número, eu só tenho que ir até a mesma casa que ele está, tá bom? No caso aqui, ó, eu tenho 0,6. E aí, quem é maior? 0,6, né? 2 terços ou 0,5? O maior é 0,6, ou seja, 2 terços, tá? Vamos para a letra B. A letra B eu também tenho um decimal e uma fração. O que é que eu vou fazer? Eu vou transformar a fração em decimal, tá? Como? Como sempre, dividindo. Lembrando que os dois são negativos, tá? Então, eu vou dividir 17 por 5. Isso vai me dar 3. Olha, 3 é o mesmo. 3 vezes 5, 15. Para 17, 2. 0, vírgula. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 5, 20 para 20, 0. Lembrando que esse número aqui é negativo e esse aqui também é negativo. Né? Quem é o maior? Menos 3 quartos ou menos 3 quintos? O maior é menos 3 quartos. Ok? A letra C está igual. Tá? Então, não sei o que aconteceu. Vou colocar para cá também. Letra D. Quem é maior? Menos 1 quinto ou menos 20 centésimos? Ou, se você preferir, tira esse zero daqui, porque zero depois da vírgula não faz falta nenhuma. 2 décimos, tá? O que é que eu vou fazer? O de sempre. Eu vou dividir 1 por 5. 1 é menor do que 5, eu vou trabalhar nos décimos. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5 são 10, para 10, 0. Olha, esses dois números são iguais. Acabou. Próxima questão. Os dois estão na forma decimal. Beleza, não tem que transformar em fração. A única coisa que eu faria seria, se aqui tem duas casas, o ideal é que esse número também tenha duas casas, para você não comparar errado, né? Não comparar 5 com 23, tá? Vocês querem fazer, olha, esse número é o mesmo, esquece. Aqui tem 5, aqui é 23. Que é maior? 23. Não é assim que se faz, tá? O que é que você tem que fazer para comparar números decimais? Eles têm que ter a mesma quantidade de casas decimais, duas casas. Então aqui eu vou colocar o zero, que como eu disse aqui, zero não influencia. Tanto eu posso colocar um monte de zero aqui, como eu posso tirar um monte de zero que esteja depois da vírgula, certo?
Então, a minha comparação é menos 2,50 centésimos, menos 2,23 centésimos. Como eles são negativos, né? O pensamento é o contrário, né? Quem é o maior? O maior é o menos 2,23. Ok? Tranquilo? Próxima questão. Letra F. Compare os dois números. Bem, eu não teria nem que comparar, porque os dois, um é negativo e o outro é positivo. E o positivo é sempre maior do que o negativo. Ah, professor, e se os dois fossem positivos, o que é que eu teria que fazer? Você poderia fazer duas coisas. Ou você fazia a divisão dessa, tá? Ou você tornava os denominadores iguais, né? Como eu também falei em sala de aula, uma maneira mais rápida de fazer isso é pegar esse 9 e multiplicar com 12, né? Isso aqui daria 108. E você pegar o 7 e multiplicar com o 8, 56, tá? Estou falando se eles tivessem sinais iguais. E aí o que seria maior? 108 ou 56? Seria o 108. Tá? Maneira rápida de comparar duas frações. Mas isso só serve para a comparação. Tá? Numerador você multiplica com o denominador e esse denominador aqui com o numerador de lá. Tá? Você faz a multiplicação e o número que der o maior resultado aqui vai ser a maior fração. Tá? Mas lembrem-se, você só vai fazer isso se os números tiverem sinais iguais. Se eu tenho um negativo e tenho um positivo, eu sei que o positivo é maior que o negativo, sem fazer conta nenhuma. Ok? Vamos à próxima questão. Questão número 3, né? Compare as frações referentes aos torcedores de alguns times do Ceará e coloque os valores no gráfico. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essas frações aqui, né? Foi feita uma estimativa e 3/10 dos torcedores aqui do estado do Ceará torcem pelo Ceará, 4,25 pelo Fortaleza, 1,5 pelo Ferroviário e 1/25 torce por outros times, tá? Como eu falei para vocês, a tabela é minha, eu boto aqui quem eu quero em primeiro, né? Eu sou Ceará, colocaria o Ceará. Eu sou Fortaleza, eu colocaria o Fortaleza. Eu sou Ferroviário, eu coloco o Ferroviário. Tudo bem? Ou qualquer outro time daqui. O importante aqui é que você saiba, né, o que é que ele quer aqui. Ele quer que você compare. Esse gráfico aqui é chamado gráfico de setores, onde cada pedaço desse círculo representa uma fração, tá? Quanto maior o pedaço, maior a fração. Tipo pedaço de pizza, né? Tanto é que é chamado gráfico de pizzas também, tá? Como é que eu faço isso? Bem, eu posso fazer de duas maneiras, tá? Eu posso fazer o seguinte, eu vou reescrever aqui. Eu tenho aqui o Ceará, acho que vai caber aqui. Posso fazer duas coisas. Ou eu escrevo todos esses números na forma decimal, ou eu escrevo todos esses números na forma de fração com o mesmo denominador. Tá? Eu tenho essas duas opções. O que você achar melhor, você faz. Então, eu vou pegar aqui o Ceará. Vamos lá. Como é que seria o Ceará na forma decimal? 3/10. Quem conhece as regras sabe que dividir por 10 é só deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Tá? Quem não sabe vai fazer a divisão. 3 é menor que 10, 0,30 dividido por 10 vai dar 3. Então eu tenho aqui 0,3 ou 3/10, né, que é a mesma coisa que está escrito aqui. Ok? Próximo número, 4/25. Eu vou pegar o 4 e vou dividir por 25. 4 é menor que 25, 0, vírgula. Aqui eu vou ter 1. 1 vezes 25 é 25. Para 40 sobram 15, né, que é menor do que 25, então você fez certo. O que é que eu vou fazer agora? Vou colocar um 0. Pessoal, e aí é onde muitos alunos estavam errando. Vocês têm que entender o seguinte, tá? Você tem 4. E depois desse 4 aqui você tem um monte de 0. Como eu falei, 0 depois da vírgula não faz diferença, tá? Só que ninguém vai colocar esse monte de 0 aqui. Mas eles existem quando são necessários. Então eu estou dividindo 4 por 25. Na verdade, como 4 é menor, o primeiro número que eu vou pegar seria 40. Então eu estou pegando esse 0 que está aqui. Tá?
40 dividido por 25 dá quanto? Dá 1. Certo? 1 vezes 25 é 25. Para 40, 15. Eu vou baixar esse zero que está aqui. Se eu vou baixar esse zero que está aqui, né? Eu fiz a subtração, baixei o número, você não tem que acrescentar zero aqui não, porque eu estou baixando o número que, em tese, né, ele está ali, oculto, mas ele está nessa posição aqui, ó, certo? Baixei o zero. Ah, professor, e quanto é que eu coloco o zero lá? Se você tivesse que baixar um segundo zero na mesma conta. Aí quando você baixa a segunda casa, lá vai ganhar o zero, pelo jeito que vocês aprenderam, tá? Estou usando como vocês aprenderam a divisão de vocês. Então, esse zero colocou aqui. Agora o número que eu tenho é 150. 150 dividido por 25, isso vai dar... Tá vendo barulho aqui? Então, aqui vai dar o 6, né? 6 vezes 25, 150. Para 150, 0. Esses outros zeros aqui eu não vou precisar usar, né? Então, a conta dá 0,16. Tá? Então, essa divisão aqui dá 0,16. Ok? Entendam que a divisão tem regras. Principalmente quando você está dividindo números decimais, tome muito cuidado quando é que vocês vão colocar zero no quociente. Tá? Próximo número, eu vou dividir 1 por 2, se é que é necessário, né? 1 dividido por 2 é 1 meio, é a metade, né? Se o inteiro é 1, a metade é 0,5. E o último, eu vou dividir 1 por 25. Lembrem-se que aqui tem uma vírgula aqui e aqui tem um monte de zerinho, tá? 1 é menor que 25, ou seja, essa divisão vai começar com 0. Então agora eu vou ter o quê? Eu vou ter 10. Só que 10 continua sendo menor que 25, né? Então eu vou pegar 100. Se eu tenho que baixar um número, baixar um segundo número, aqui vai ganhar um segundo zero. Tá? Então aqui eu vou ter 100 dividido por 25, que vai dar 0,04. Ou, se você preferir, 4 centésimos, tá? Por isso, ó, vou fazer de novo. 1 dividido por 25. 1 é menor que 25, ok? Então, se você fosse fazer a divisão, do jeito que eu expliquei, eu falei que ia dizer depois, mas eu vou falar agora, tá? Eu vou pegar 1 e vou dividir por 25. Lembrando que aqui tem um monte de casinha, tá? 1 é menor que 25. Se eu fizer essa divisão, 1 por 25 dá 0. 0 vezes 25 é 0. Para 1, sobra 1. Vou baixar o zero que está depois da vírgula. Então lá vai ganhar um vírgulazinho. Aí eu vou dividir 10 por 25. Só que 10 dividido por 25, o número que não fica maior é o zero. 0 vezes 25 é 0. Para 10, 10. Vou baixar o próximo número. Agora o número que eu tenho aqui é 100. 100 dividido por 25 dá 4. 4 vezes 25 são 100. Para 100, 0. Então a divisão, o jeito correto, assim, o jeito mais explicando por que é zero, por que eu boto zero, por que eu não boto zero, seria esse aqui. Só que na prática vocês não fazem assim. E aí vocês não sabem quando tem que colocar zero, quando não tem que colocar zero. O jeito que foi ensinado para vocês. Estou me estendendo muito nesse assunto. Né? 1 é menor do que 4. Então eu sei que eu vou ter que colocar um zero aqui e 0, aqui. Agora eu tenho 10 dividido por 4. Também não dá. Eu vou ter que colocar um segundo zero. Então foi ensinado para vocês que aí sim, no segundo zero, você vai colocar um zero lá. Agora o número é 100 dividido por 4. Isso vai dar... Ou por 4 não, né? O número aqui é 25, né? Vai ser a mesma coisa, continua sendo menor. Então aqui vai ser 4. 4 vezes 25 dá 100. Para 100, 0. Ok, pessoal? Então, a divisão, tomem cuidado com o resultado da divisão, com os cálculos da divisão. Pronto, está aqui os 4 números, só tem um problema. 2 casas decimais, uma casa decimal, 2 casas decimais, uma casa decimal. O que é que eu vou fazer? Eu vou escrever todos esses números com 2 casas para poder comparar com mais certeza, tá? Qual é o maior? Ferroviário. Então, esse aqui é o ferroviário, tá? O segundo maior, quem é o segundo maior? Ceará. Então, esse aqui é o Ceará, tá? Próximo, ferroviário, ó, Fortaleza. Então, esse aqui é o Fortaleza. E esse aqui ficou os
outros, ok? Então está distribuído a tabela. Ah, eu falei também que ia dizer na forma decimal, né? Para você comparar números na forma decimal, eles vão ter que ter o mesmo denominador. Então a primeira coisa que você vai fazer é tirar o MC de 10, de 25, de 2, e como o outro é 25, eu não vou precisar repetir, tá? Vamos lá. Por 2 vai dar 5, vai dar 25 e vai dar 1. Por 5 vai dar 1, vai dar 5 e vai dar 1. E por 5 vai dar 1, vai dar 1 e vai dar 1. Se eu multiplicar esses números, eu vou obter 50. Isso quer dizer que se todos esses números fossem colocados sobre o mesmo denominador, o denominador seria 50, tá? Vou escrever cada um deles aqui. Esse aqui é o do Fortaleza, né? Esse aqui é do Ceará. O próximo aqui é o do Ferroviário. E o último é o dos outros, tá bom? Então, todos eles teriam que ter um denominador 50. Aí vai outro tipo de questão que nós estudamos, ó. Aqui é 10, aqui ficou 50, ou seja, foi multiplicado por 5. Então aqui também tem que ser multiplicado por 5 e vou ter o número 15. Mesma coisa para o próximo, era 5 vezes 50, foi multiplicado por 2. Então aqui também tem que ser multiplicado por 2. Mesma coisa aqui no próximo, o 2 virou 50, foi multiplicado por 25. Então em cima também tem que ser multiplicado por 25 para manter a proporção. 25 virou 50, foi multiplicado por 2. Então aqui em cima também tem que ser multiplicado por 2. Então nós temos aqui ó, o primeiro colocado. Cadê o primeiro colocado? Esse aqui com 50, que é o Ferroviário. O segundo colocado continua sendo o Ceará, né? O terceiro colocado, o Fortaleza. E os outros, o quarto colocado. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Pratiquem muito divisão. Vamos à próxima questão. Vamos lá, pessoal. A questão número 4 diz o seguinte. Identifique os números associados aos pontos destacados na reta numérica seguinte. Então aqui, se você prestar atenção, você tem o ponto A, o ponto B, o ponto C. Aí depois nós temos o ponto M, aí temos NOP, o R e o S. Muito ponto para colocar aqui, né? Vamos colocar devagarzinho. Vou colocar aqui o A, o B e o C. Vou colocar aqui o M, o P, o R e o S. Ok? Vamos lá. Como é que eu faço para determinar as coordenadas de um ponto quando eu tenho esses tracinhos divididos inteiro? Lembre-se o seguinte, ó, o que, é que você vai fazer? Você vai olhar entre dois inteiros. Se você prestar atenção entre o 0 e o 1, esse inteiro foi dividido em 3 pedaços. Um pedaço, né, uma barrinha, duas barrinhas, não, dois pedaços, 3 pedaços. Se você olhar para o próximo aqui, entre o 1 e o 2, você tem um pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços. Se você olhar entre o 2 e o 3, você tem um pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços. Tá? Entre todos os inteiros que você tem aqui, você sempre tem 3 pedaços. Ou seja, o inteiro foi dividido em 3 partes. Vamos começar da letra A, tá? O A está nesse intervalo aqui, está entre o 0 e o 1. Como eu falei para vocês, ó, entre o 0 e o 1 foi dividido em 3 pedaços. E o A está aqui. Se eu contar a partir do 0, ele está em qual pedaço? Não, primeiro pedaço, segundo. O A está no segundo tracinho, né, no segundo corte a partir do 0. Então o A vale 2/3. O B, tá? Daria para fazer o C também, né? O C está no primeiro, né? Então o C é 1/3, tá? Colocando aqui logo. O B está entre o 0 e o menos 1. Tudo bem? Entre o 0 e o menos 1 é o B. O B, como todos os outros, foram divididos em 3 pedaços. Contando a partir do 0, o B está em qual? Está no primeiro.
só que como ele está à esquerda do zero, ele é negativo, ok? Então ele está no primeiro a partir do zero, menos 1/3. Cadê o m? O m está aqui. O m, em tese, não precisa nem fazer conta, porque ele está em cima do inteiro. Se ele está em cima do inteiro, o número que o representa está aqui embaixo. É mais 3. Ah, professor, mas eu quero contar. Tá? Todos aqui foram divididos em 3 pedaços. Então, o denominador aqui é 3. Se você contar a partir do zero, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o m está no nono pedacinho a partir do zero de todos que foram divididos em 3. E 9 dividido por 3 vai dar 3 inteiros. Certo? Tanto faz a maneira que você monta. Cadê o P? Vamos procurar o P. O P está aqui. O P está entre o 1 e o 2. Tá? Todos esses pedaços foram divididos em 3. E o P está em qual? Sempre eu conto a partir do zero. Né? Então, 1, tracinho depois do zero. 2, 3, 4, 5. O P é o quinto a partir do zero. Então, 5 terços. O R, cadê o R? O R também está entre o 1 e o 2. Foram divididos todos em 3 partes. E aí é só contar, não é? 1 a partir do zero. 1, 2, 3, 4. 4 terços. E para finalizarmos, o S ele está bem aqui, está à esquerda, então ele é negativo, né? Menos. Foram divididos em 3 partes, é só contar a partir do zero. 1, 2, 3, 4, 5. 5 terços. Ok? Finalizado. Vamos à próxima questão. Então, número 5 fala assim: escrevendo na forma decimal o oposto de menos 30 quartos, obtemos qual resultado? Ele quer saber a ideia de oposto, né? Na questão anterior, se você voltar aí o vídeo, você vai ver que deram alguns resultados opostos. Né? O que são números opostos? São dois números que estão à mesma distância da origem, só que um do lado positivo e o outro do lado negativo. No caso, como ele quer o oposto de menos 3 quartos, né? Nós aprendemos que o oposto de algum número é só colocar um menos aqui na frente desse número. Então, o oposto de menos é mais 3 quartos. 30 quartos, desculpa. Tá? E agora eu vou fazer a representação na forma decimal. Dividindo 30 por 4. 30 é maior do que 4, então isso aqui vai dar mais do que 1 inteiro. Né? Vamos dividir 30 por 4, isso aqui vai dar 7. 7 vezes 4 são 28. Para 30 sobram 2. Acabaram-se os inteiros. Eu vou usar os zeros que estão depois da vírgula. Né? Então, como eu vou usar os zeros depois da vírgula, vírgula lá no quociente, 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4 são 20. Para 20, zerou a conta. Então, esse número na forma decimal é 7,5. Observação. Às vezes, pessoal, o número que está aqui é alto. E às vezes essa fração você pode simplificá-la, tá? Se eu simplificar, a conta seria 15 dividido por 2. Você pode até não saber de cabeça quanto é que é 30 dividido por 4. Mas 15 dividido por 2 você sabe, tá? Então é mais fácil simplificar e resolver esses cálculos com a fração simplificada do que com a fração original. Tá? Mais fácil dividir 15 por 2 do que dividir 30 por 4. Tá? Fica a dica. Vamos à próxima questão. Questão número 6, ele quer saber qual é o valor de 1 meio menos, né, menos 5 décimos. Várias maneiras de resolver esse problema. Vamos à primeira. Primeiro passo, de qualquer forma que você for fazer, você vai eliminar os parênteses. Né? Então, o menos na frente do menos é o oposto de menos, como foi visto ali, aqui vai dar mais 5 décimos. Beleza? Somar frações que têm denominadores diferentes. Eu não posso. Qual é o
critério, nós vamos tirar o MMC entre 2 e 10. Ah, professor, você falou que quando são múltiplos é o maior. Beleza. E 10 é múltiplo de 2. Então, quando você tirar o MMC, você vai ver que vai dar o maior 10. Então, essa fração vai ter denominador 10. Essa fração vai ter agora denominador 10. Olha, se eu mudo, se a fração representa o mesmo todo, e eu mudo o denominador, logicamente vai mudar o numerador. Como é que eu faço essa mudança? Vocês aprenderam da seguinte forma, né? 10 dividido por 2 dá 5, vezes 1 vai dar 5. E aqui, como não mudou o denominador, não muda o numerador. Se você quiser fazer a conta, você faz. 10 dividido por 10 dá 1, 1 vezes 5 é 5. E agora vamos fazer a adição das frações, já que agora os denominadores são iguais, né? Eu posso somar os numeradores. Por coincidência, foram iguais também, tá? 5 mais 5, 10 sobre 10, que é igual a 1. Beleza, deu um inteiro aqui. Tá? Ah, tem outro jeito? Com certeza, sempre há mais de uma maneira. Tá? Você tem um meio, né? Como eu falei, eu vou chegar nesse ponto aqui. Tudo bem? Essa fração aqui, ela é simplificável. Se eu simplificar, vai ficar 1 sobre 2. E ao simplificar, elas ficam com o mesmo denominador. Somando os numeradores, 2 sobre 2, que vai dar 1. Tá? Tem outro jeito? Tem. Ah, eu vou transformar isso aqui em decimal e isso aqui em decimal. Tá? Fica ao critério de cada um. Tirei o MMC, simplifiquei, não precisei tirar o MMC. Nem sempre isso acontece, mas pelo menos o MMC fica com números menores. Ok, pessoal? Vamos à próxima questão. Ah, detalhe. Se vocês notaram aqui que todos os itens, né, pelo menos 2 deles estão na forma decimal. Se você tivesse encontrado aqui como resposta, vamos colocar aqui um meio, né, por exemplo, aí, não tem esse item, você pegaria o 1 e iria dividir por 2, tá? E ao dividir 1 por 2, você encontraria 0,5 ou 5 décimos, tá? E aí seria o item que vocês procurariam aqui. Beleza? A sua resposta tem que se adequar aos itens quando a questão é de marcar. Vamos à próxima questão. Questão 7 diz assim: em uma corrida de 100 metros entre dois amigos, um deles percorreu a distância em 22,5 segundos e o outro em 23,34 segundos. O vencedor da corrida chegou à frente do outro em quantos segundos? Então, que operação é essa? Nós temos aqui uma subtração, tá? Como eu quero saber quantos um chegou na frente do outro, é a diferença entre os seus tempos. Então, eu vou fazer 23,34 menos 22,5. Uma subtraçãozinha básica de números decimais. Qual é a regra para a subtração? E para a adição? É vírgula embaixo de vírgula. Vou completar as casas aqui. Vou colocar sempre o maior dos números em valor absoluto no numerador para poder efetuar a subtração. Aí aqui nós temos 0 para 4, 4. 5 não dá para 3, né? Vou tirar um inteiro, que eu vou ficar com 2, e aqui eu vou ficar com 13 décimos, né? Aí 5 para 13, isso vai me dar 8. Vou colocar a vírgula, né? 8 mais 5, 13. Vou colocar a vírgula que tem 2 para 2, 0 e 2 para 2, 0 de novo, né? A resposta certa é a letra E. Ok, pessoal? Vamos à próxima. Questão 8 diz o seguinte: nas lojas Compre Aqui, o micro-ondas pode ser vendido de duas formas: à vista, por um preço de R$ 299 ou em 12 parcelas de R$ 32,15. Foi esse tempo, né? As amigas Giovana e Mariana compraram cada uma um micro-ondas nessa loja. A primeira à vista e a segunda a prazo. Assinale a alternativa que mostra a quantia que Mariana pagou a mais do que a Giovana. Então nós temos aqui a Giovana,
que é uma menina que tem muito dinheiro, comprou o micro-ondas à vista. Não é isso? Então, a Giovana pagou R$ 299. Ela guardou o dinheirinho e comprou. A sua amiga Mariana não tinha o dinheiro todo, então ela comprou parcelado em 12 parcelas de R$ 32,15. Se eu quero saber o total que Mariana irá pagar, eu tenho que pegar 12 e multiplicar por R$ 32,15, tá? Multiplicação de número decimal. Qual é a regra? Não é vírgula embaixo de vírgula, tá bom? Multiplicação você esquece pelo momento da vírgula. Você vai fazer o cálculo como se fosse o número inteiro, deixa a vírgula no canto dela, tá? Não mexa nela. E vamos multiplicar do jeito que vocês aprenderam a multiplicar, tá? O 2 vai multiplicar o 5. 2 vezes 5, 10. Vai 1 ali em cima. 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Agora, o número que vai multiplicar vai ser o 1, tá? Como 1 está aqui nessa posição, vou colocar o resultado da multiplicação aqui embaixo, tá certo? Então, eu vou pegar 1 vezes 5, vai ficar aqui o 5. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Né? Elemento neutro da multiplicação. Multiplicar por 1, o resultado mantém-se. Né? Vou colocar um zerinho aqui, só para preencher as casas. E vou fazer a adição entre esses dois números. Ok? 0 mais 0 é 0. 5 mais 3 dá 8. 1 mais 4 vai dar 5, 2 mais 6 vai dar 8, e aqui eu coloco 3. Pronto, fiz a multiplicação. E agora vamos contar as casas decimais. Esse primeiro número tem 2 casas decimais, o segundo não tem nenhum número depois da vírgula. Então, o total de casas que eu tenho são 2 casas. A partir da direita, eu vou contar esse total de casas, que são 2, tá? Então, a Giovana, que pagou à vista, pagou 299. A Mariana, que não tinha dinheiro para pagar à vista, pagou R$ 385,80. Só que ele não quer saber isso, ele quer a diferença. Então, para calcular a diferença, é só colocar uma em cima da outra, tá? E aqui fica raciocínio, tá? Se você é uma pessoa que gosta de raciocinar antes de fazer conta, olha aqui, ó, se fosse R$ 300 que ela tivesse pago, ela iria pagar R$ 85,80. Como a diferença é de R$ 1 a menos, né, ela vai pagar R$ 1. A resposta certa seria a letra B. Mas, como tudo entretanto todavia, eu não pensei nisso. Vou fazer a subtração normal, né? 0, aqui vai dar 8. 9 para 5 não pode, vou pegar uma aqui, vou ficar com 7, aqui vai ficar com 15, né? 9 para 15, 6. 9 para 7 não pode, vou tirar 1 também, então vai ficar 9 para 17 são 8. E 2 para 2 zerou. Então a conta vai me dar R$ 86,80. Resposta certa, letra B. Vamos à próxima. Questão 9. Calcule o valor da expressão e determine entre quais inteiros está o resultado. Então, entre quais inteiros, né? Vou pegar a resposta e vou dividir e ver entre quais inteiros está. Mas eu vou ter que chegar nesse ponto, né? Antes de resolver. Como vamos proceder? Expressão tem colchete, tem parênteses, né? Prioridade para os parênteses. Mas, como eu falei para vocês, né, qual é a função desse parênteses? Não tem 2 números dentro desses parênteses. Esses parênteses aqui estão apenas para separar os sinais. Então, vamos eliminá-los. Vou repetir o 2 e vou fazer aqui, ó, o oposto de menos. Ou, se você preferir, menos com menos. Dá mais, 1/3. Aqui, mais com menos, vai dar menos. 1/4. Fechou o colchete. Vou colocar aqui sobre 1, porque esses 3 números eu vou somar, né? Fazer a adição algébrica, tirando o MMC. MMC de quem? De 3 e 4. Não precisa colocar o 1.
começa sempre do número menor primo que divida, né? No caso aqui é o 2. E aí eu vou chegar em 12. Professor, você não disse que quando eles fossem primos entre si, bastava colocar o produto deles? Falei, muito bem, você que lembrou, tá? 3 e 4 são primos entre si, eles não são primos, tá? São primos entre si, então o MMC é 12. E o que significa ser primos entre si? Nenhum número que divide 3 divide 4, tá? O 3 só é divisível por 3 e o 4 só é divisível por 2. Então ele não tem divisores comuns. Por isso que eles são chamados primos entre si, tá? Como é que eu faço agora? Mudei o denominador, né? Vou mudar o numerador. Esse 12 vai dividir o 1, que dá 12, e vai multiplicar o 2, que dá 24. Sinal de mais. 12 por 3 vai dar 4, vezes 1, 4. Menos 12 por 4 vai dar 3, vezes 1, 3. Então, eu vou ficar aqui 1 meio, menos esta continha aqui, será mostrada 24 mais 4, 28, menos 3, 25 sobre 12. Ok? Vindo aqui, eu vou ficar com 1 sobre 2, menos 25 sobre 12. Vou tirar o MMC, que vai ser 12, porque o 2 é múltiplo de 12, tá? Quando eu for dividir aqui, tirar o MMC, eu vou encontrar 12. 12 dividido por 2 dá 6, vezes 1, 6, menos. Não mudou o denominador, é lógico que não mude o numerador, tá? 6 menos 25 vai me dar menos 19 sobre 12. E não precisa se preocupar com essa divisão, ela não é tão complicada assim, tá? Principalmente que você não vai fazer a divisão completa, você só vai começar. Então vamos dividir 19 por 12. Para saber entre quais inteiros, você só precisa encontrar o primeiro número aqui, que vai ser 1. 1 vezes 12 é 12, para 19, 7, tá? 0, pronto, não precisa fazer mais nada não, está aqui. Vai ser 1. Mas cuidado, né? Não é 1, é menos 1. Então esse número menos 19 sobre 12 está entre, se fosse positivo, seria entre o 1 e o 2. Mas como ele é negativo, é entre o menos 1 e o menos 2. Esse é o resultado entre quais inteiros? Menos 1 e menos 2. Certo, pessoal? Vamos à próxima questão. Questão número 10. Né? Calcule o valor das expressões. Calcule o valor das expressões e escreva o resultado na forma indicada. Então, eu vou fazer o cálculo e vou escrever o resultado. Faço da maneira normal e, dependendo da resposta, eu vou ter que adequar. Né? Eu quero a resposta aqui na forma decimal. Então, eu vou ter que transformar o resultado final para decimal. Ok? Bem, então vamos fazer a letra A, tá? Letra A, frações. Prioridade porque está dentro do parênteses, porque dentro do parênteses eu tenho dois números. Ó. Então, eu vou repetir aqui o 3/4, tá bom? E vou resolver o que está dentro do parênteses. Dentro do parênteses eu tenho uma adição ou subtração, adição algébrica, né? Eu vou tirar o M e C. Embaixo desse 2 tem um 1. Então, o único número que eu tenho aqui no denominador é o 5, né? Porque MMC é de 1, MMC aqui vai ser 5. Sempre que forem dois números e o denominador de 1 for 1, o MC vai ser o maior, vai ser o 5, tá? 5 por 1 vai dar 5 vezes menos 2, isso vai me dar menos 10. Mas o denominador não mudou, o numerador também não. Então aqui eu vou ficar com 3/4 mais o que está dentro do parênteses, que é menos 3/5. Por que é menos 3? Porque esses dois números têm sinais diferentes, e sinais diferentes subtrai e dá o sinal do maior. Então, menos 3/5, né? Sinal diferente subtrai. 3 maior em valores absolutos é o 10. Então, menos 3 sobre 5. Eliminando os parênteses, eu vou ficar com 3/4 menos 3/5. Olha, os numeradores são iguais, não serve de nada. Quem tem que ser iguais são os denominadores. Vou tirar o MMC. O MMC, como eles são primos entre si, né? Nenhum número que divide 4 divide 5. O MC é 20. Então, vou colocar o 20zinho aqui. 20 dividido por 4 dá 5, vezes 3, 15.
Menos 20 por 5 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Então eu tenho aqui 15 menos 12. 15 menos 12 dá 3 vinteavos. Bom? Pronto, resolvi. Não resolvi. Ele quer na forma decimal. Então vamos ter que pegar 3 e dividir por 20. Como 3 é menor do que 20, vai dar menos do que o inteiro, né? Aí você lembra, olha, aqui tem um monte de zero, tá? Não esqueça. Então aqui vai dar 0, vírgula. Minha conta agora é 30. Espera aí que eu vou fazer assim. Olha, aqui depois da vírgula tem um montão de zero para me usar, tá? Só que eu vou usar o primeiro aqui só, tá? Então agora a conta é 30. 30 dividido por 20 dá para dividir, isso dá 1. 1 vezes 20 é 20, para 30, 10. Vou usar esse zero aqui, ele vai baixar. Agora eu tenho 100 dividido por 2 vai dar 15. Então, 3 sobre 20 equivale na forma decimal a 0,15. Ou, se você preferir, 15 centésimos. Ok? Vamos ao item B. Graças a Deus, a resposta do B ele quer na forma de fração. Bem, vamos lá. Vou começar de onde? Dos parênteses. Tá? E aí, se você prestar atenção, vou apagar aqui que senão nem eu presto. Eu tenho aqui 1/3 menos. Vou tirar o MMC desse parênteses. Lembrando, tem 4 e 2. O 4 é múltiplo de 2, né? Porque 4 vezes 2 dá, 2 vezes 2 dá 4. Então, o MC aqui vai ser 4. Tá bom? 4 dividido por 2 vai dar 2 vezes menos 1, menos 2. Sinais, quando você está tirando MC, não muda nada, tá, pessoal? 4 por 4 vai dar 1, vezes 3 vai dar 3, com sinal de mais na frente. Ó. Aí o próximo, alguns iriam tirar o MMC. Eu não vou fazer isso, não. Eu olho aqui, ó, 5 sobre 5. Quanto é que é 5 sobre 5? É 1. Então, aqui no segundo parênteses, vai ficar menos 1 mais 1. Professor, mas eu vou tirar o MC. Pode tirar. Você vai encontrar 5, tá? Vai ficar 5 sobre 5 em todos os dois. Tudo bem? Vou repetir agora 1/3. Vou fazer essa conta do primeiro parênteses, que vai dar mais 1/3. E essa conta do segundo parênteses, que vai dar 0. Finalizando a conta, eu tenho aqui 1/3 menos 1/3, que também é 0. 0 na forma de fração, você pode deixar o 0 mesmo, ok? Opa, pessoal, peraí, eu coloquei aqui, foi um 3, ó. Aqui é um 4. Ia fazendo errado, então aqui é menos 1 sobre 4. Que aí eu vou ter que tirar novamente o MMC, que é 12, né? 12 por 3 dá 4 vezes 1, 4. 12 por 4 dá 3 vezes 1, 3. Então isso aqui vai dar 1 dozeavos. Quase que eu escrevo o número errado, tá? Vamos para a letra C. Letra C, prioridades, tá? Prioridade é essa aqui, ó. É a única conta que eu tenho dentro de um parêntese. Esse parêntese aqui está apenas para separar os sinais. Então, tudo que for borrão dessa conta eu vou fazer de lilás, tá? E vou colocar aqui do lado. Então eu tenho aqui, ó. Que conta eu vou fazer? Eu vou fazer menos 5 oitavos com mais 8, não, mais 5,6. Menos 5,6 com mais 8,1. Sinais são diferentes. Se os sinais são diferentes, eu vou fazer a subtração. E para fazer a subtração, né, lembre-se que eu tenho que colocar primeiro o que tem maior valor absoluto, tá? Estou fazendo essas continhas aqui para a minha expressão não ficar tão grande. Vou tirar 1 daqui, vai ficar 11. 6 para 11 dá 5. 5 para 7 dá 2. Quem é o maior? É o 5, é o 8? É o 8, então isso aqui o sinal é de mais. Vou escrever a expressão aqui com essa conta resolvida, tá bom? Então vai ficar 1,6 menos 2,8 cochete 1,9 menos o resultado que deu aqui dentro, que foi mais 2,5. Fechou cochete, fechou parênteses, fechou cochete. Ok? Vamos lá. Vou eliminar agora esse parênteses aqui, que só está para separar sinais. Menos com menos fica mais.
2,8. Aqui tem um sinal de mais colchete, 1,9 menos 2,5. Fechou o colchete. Novamente, vou ter que fazer a continha aqui, ó. 2,5 que é negativo, com 1,9 que é positivo. Sinais diferentes, vamos subtrair. 9 para 15 vai dar 6, 1 para 1, 0. Voltando para a minha conta, aqui vai ficar com 1,6 mais 2,8, e esse número aqui que é negativo, menos 0,6. Fechou. Vou eliminar o colchete. E vou fazer essa conta aqui, tá? Cada um faz essa conta do jeito que achar melhor. Ah, eu vou somar os positivos. Opa, eu disse que ia fazer com outra cor, não foi? Eu vou somar os positivos, que são esses dois. Vai dar 8 com mais 6, 14, vai 1. 4,4 positivo. Vou subtrair o negativo. Né? Tira 1 daqui, fica 14. 6 para 14 é 8. Aqui, 3. Então, a resposta final é mais 3,8. Ok, pessoal? Detalhe, não acabou, porque ele quer a resposta como fração. Isso aqui na forma de fração é 38 sobre 10. Se você quiser simplificar, 19 sobre 5. Ok? Questão número 11 diz o seguinte: encontre o erro, né, cometido na resolução. Então, vamos supor que uma pessoa foi fazer esta multiplicação de números decimais e fez o seguinte: ela pegou o número menos 1 meio e separou em dois inteiros, né, porque nós vimos que dois inteiros vão ser, né, podem formar um número racional. Aí ela pegou, colocou menos 1 meio em cima e menos 1 em cima e menos 2 embaixo. E multiplicou com mais 5 do numerador com mais 4 aqui do denominador. E aí ela fez menos vezes mais dá menos, 5 vezes 1, 5, menos vezes mais dá mais, ou menos vezes mais dá menos, 2 vezes 4, 8, e aí fez o menos, dividido por menos dá mais, resposta final mais 5 oitavos. Mas nós sabemos, né, que de começo histórico, se eu pego um número negativo e multiplico pelo número positivo, a resposta é negativa. Então, onde está o erro dela? O erro dela está na primeira parte aqui, ó. Se esse número aqui é negativo, né, se esse racional é um número negativo, é porque ele veio de uma divisão de dois números de sinais contrários. Né? Ou seja, o numerador ou o denominador teriam que ser positivos para a divisão da negativa. Tá? Então, um desses dois sinais, ou do 1 ou do menos 2, eu teria que trocar. Eu poderia colocar mais 1 e menos 2, ou eu poderia colocar menos 1 e mais 2. Aí fica a critério de quem está fazendo. Contra o erro cometido. O erro cometido foi ela deixar esses dois números aqui com sinais iguais. Tá? O correto seria um negativo e o outro positivo, para que ele, escrito na forma de racional, desse o número negativo. Tá? Agora refaça. Então eu vou refazer, admitindo que o de cima é positivo. Tá bom? Então isso aqui ficaria o quê? Ficaria mais 1 vezes, né? Multiplicação de mais 1 vezes. Como aqui é positivo, esses dois números teriam sinais iguais. Poderiam ser dois positivos ou dois negativos. Vamos manter o positivo que é mais fácil. Tá? E aqui embaixo, para que esse número seja negativo, o sinal teria que ser diferente do de cima. E aqui vai permanecer o 4. Tá? Se eu multiplicar aqui em cima, eu vou obter mais 5. Se eu multiplicar aqui embaixo, eu vou obter menos 8. E mais com menos vai dar menos 5 oitavos. Tá? O erro dela foi ter colocado o sinal de menos para os dois números. Tranquilo? Vamos à próxima. Questão 12. Compare. Comparar, pessoal, é dizer quem é maior, quem é menor. Tá? Então, vou fazer o item A, vou fazer o item B e depois vou comparar os resultados. Aqui eu tenho uma multiplicação, só que dentro do parênteses tem conta para ser resolvida. Então, mesmo que você tenha uma multiplicação, quando você tem contas dentro dos parênteses, você vai resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Lembre-se que esse menos 1 é um inteiro, então eu vou colocar sobre 1 para o MCC
2, né? 2 por 1 dá 2 vezes menos 1. 2 dividido por 2 dá 1 vezes 1. Vezes o outro parênteses, o MC é 4. 4 dividido por 1 dá 4. Vezes 2, 8. No caso tem um menos na frente. E aqui vai continuar sendo o número 3. 4 dividido por 4 dá 1. Vezes 3 vai dar o 3. Fazendo a continha dentro do parênteses, aqui vai dar menos 1 sobre 2. Vezes menos 11 sobre 4. Multiplicando menos vezes menos dá mais 11 sobre 8. Esse é o valor de, feio, né? Este é o valor de A, tá? Vai dar mais 11 sobre 8. Vou fazer a mesma coisa com o B. O B tem a mesma estrutura de números, então aqui também vai ser sobre 1, vai ficar fácil resolver isso aqui, tá? O MC do primeiro parênteses é 3, divide e multiplica, né? 3 por 1 dá 3 vezes 1, 3. 3 dividido por 3 vai dar 1 vezes 2, vezes o outro parênteses, que é 2, o MC. Mesmo procedimento, 2 por 1 dá 2 vezes 2, 4, menos 1. Fazendo a conta do primeiro, vai dar um terço positivo, né? Porque o 3 é maior. E aqui também vai dar 3 meios, tá bom? Multiplicando, porque ele está mandando multiplicar, isso aqui vai dar 3 sobre 6. Se você quiser simplificar, você vai encontrar para valor de B, certo? Você vai encontrar para B 1 sobre 2, dividindo o numerador e o denominador por 3. Ah, quem é maior? Compare o A e o B. Agora eu quero saber quem é maior, o A ou o B. Bem, se você tem um conhecimento de frações, você sabe que essa aqui é uma fração própria e essa aqui é uma fração imprópria, né? O que é uma fração própria? É quando o numerador é menor que o denominador, né? Isso sempre vai dar um número menor do que 1, né? Entre 0 e 1, tá? Falando de valores positivos. E uma fração imprópria é quando o numerador é maior que o denominador. Esse aqui sempre vai dar um número maior do que 1. Então eu já sei que o A é maior do que o B. Ah, professor, mas eu não sei disso não. Beleza. Vou colocar os dois números aqui e vou fazer de duas maneiras, tá? Para você comparar números, o ideal é que eles estejam com o mesmo denominador. Ou que você divida, né? Como eu já falei. Ou você divide, ou você torna os denominadores iguais, tá? Se você for tornar os denominadores iguais, seriam 8, beleza? Se você dividir por 8, fica 11. Se você dividir por 8, vai ficar 4 vezes 1, 4. Quem é maior? Esse aqui do mesmo jeito, certo? Ah, tem outro jeito? Tem vários jeitos. Eu também falei para duas frações comparar, é só multiplicar aqui, ó. 2 vezes 11, 22. 8 vezes 1, 8. O que é maior, 22 ou 8? 22. Então, esse aqui é o maior. Outro jeito de fazer, vamos dividir. Adoro dividir. Vamos dividir 11 por 8. Vai dar 1. 1 vezes 8 é 8 para 11. 3, 0, 30 dividido por 8 vai dar 3. 3 vezes 8, 24 para 36, 0. 60 dividido por 8 dá 7. 7 vezes 8, 56 para 64 e o último 5. Então isso aqui daria 1,375. E se você dividir 1 por 2, que já foi feito hoje, dá 0,5, que é maior 1. Então, pessoal, tem várias maneiras de você comparar duas frações, tá? Aqui eu acho mais prática, tá? É você colocar uma fração aqui e a outra fração aqui e pegar esse número e multiplicar isso aqui. Isso aqui vai dar 22. E pegar esse número e multiplicar isso aqui vai dar 8. Então, qual é o maior? 22. Consequentemente, a maior fração vai ser 11 oitavos. Tranquilo? Esse método resolve qualquer comparação entre duas frações. Mas não esqueçam de prestar atenção nos sinais, tá bom? Vamos continuar.
Questão 13. Resolva as expressões. Vocês sabem que quando você tem expressões, você tem prioridade, tá? Notem aqui que são os mesmos números em todas, só que tem multiplicação e adição em todas. Eu vou começar sempre com a multiplicação se não houver parênteses, tá? Então aqui eu vou repetir o 2/3 e vou fazer esta multiplicação, que vai dar 3 sobre 10. E agora eu vou tirar o MMC, porque somar frações obrigatoriamente você vai ter que tirar o MMC. Por 2 vai dar 3 e 5. Por 3 vai dar 1 e 5. Por 5 vai dar 1 e 1. MMC aqui vai dar 30. Professor, eu sei que eles são primos entre si. Ó. O 3 só dá para dividir por 3 e o 10 só dá para dividir 2 e 5. Eu poderia ter multiplicado? Com certeza. 3 vezes 10 vai dar 30. 30 dividido por 3 vai dar 10 vezes 2, 20, mais 30 dividido por 10 dá 3 vezes 3, 9. Então essa conta vai dar 29 sobre 30. Tranquilo? Vamos à próxima. Também tem uma multiplicação. Então a multiplicação tem prioridade. 2 vezes 1 vai dar 2. 3 vezes 5 vai dar 15, mais 3 sobre 2. Novamente, vamos tirar o MMC. Só que agora entre 15 e 2. Por 2, por 3, por 5. Olha, dá 30 também. Que coincidência, né? Que bom. Vamos lá. Ah, será que é a mesma resposta? Vamos ver. Então, o MC é 30. 30 dividido por 15 dá 2 vezes 2, 4. 30 dividido por 2 dá 15. 15 vezes 3, 45. Somando 4 com mais 45 vai dar 49 sobre 30. Bem diferente, né? E o último tem parênteses. A conta que está dentro do parênteses tem prioridade. Vamos efetuá-la. Dentro do parênteses eu tenho uma soma, onde o MC é 15. Tá? São primos entre si, é o produto deles. Divide, multiplica. 15 por 3 dá 5, vezes 2, 10. Mais 15 dividido por 5 dá 3, vezes 1, 3. Fazendo a soma aqui, vai dar 13 sobre 15, vezes 3 sobre 2. Isso aqui vai me dar 39 sobre 30. 3 resultados diferentes. Interessante, né? Os resultados estão indo de 10 em 10. Bem interessante os números, mas isso aqui é para mostrar para vocês que a ordem que vocês fazem as contas muda o resultado. Se tem multiplicação, prioridade para multiplicação. Se tem parênteses, prioridade para os parênteses. Ok? Vamos à próxima. Questão de número 14. Você operar números com vírgula. Mesma coisa da outra questão. Prioridade para os números, né, com multiplicação. Depois adição, salvo eu tenha parênteses, tá bom? Então, como aqui eu tenho uma multiplicação, eu vou dar prioridade à multiplicação. Bem, geralmente essas contas são pequenas, demorados são os cálculos. Então vamos ali para baixo fazer o cálculo da multiplicação, tudo bem? Eu vou pegar 15,2 e multiplicar com 8,3. Tabuadazinha nossa de cada dia, né? 3 vezes 2 vai dar 6. 3 vezes 5 vai dar 15. Eu não me preocupo com as vírgulas, tá? Vai 1, 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Vou multiplicar agora o 8. 8 vezes 2 dá 16, né? Embaixo dele, tá? 16 vai 1. 8 vezes 5, 40. E 1, 41. Boto 4 para lá. 8 vezes 1 dá 8. Com mais 4, 12. Somando esse número, vou preencher aqui com 0, fica 6. 5 mais 6, 11, vai 1. 5 mais 1, 6. 2, 1. Esse número tem uma casa, esse número tem uma casa. Então, os dois números têm duas casas. Esta multiplicação vai me dar menos 126,16. E agora eu vou fazer a subtração entre esses dois números, tá? Bem,
Lembre-se que subtração é vírgula embaixo de vírgula. Eu vou colocar o maior em cima, sempre. E o 17 vai ter que ficar aqui, ó. 3, 5, 2. Vou fazer a subtração desses dois números. Esse aqui é negativo e esse aqui é positivo. Vou completar as casas, tá? Tá o 6 um pouquinho mais para cá. 2 para 0 não pode, vou tirar 1 daqui, aqui vai ficar 15. Deixa eu mudar de cor que vai ficar melhor de enxergar. Certo? Então, eu vou tirar 1 daqui, vai ficar 5, aqui vai ficar 10. 2 para 10, 8. 5 para 5, né? Porque eu tirei 1 agora, que é 0. 3 para 1 não pode, vou tirar 1 daqui, aqui vai ficar 11. 3 para 11, 8, vírgula. 7 para 5 não pode, vou tirar 1 também daqui, né? Então é 7 para 15, 8. 1 para 1, 0. 0 para 1, 1. Está montado e resolvido a multiplicação e a subtração dos números, tá? Ah, detalhe, para não esquecer, esse número é negativo, ok? Vamos ao item B. O item B tem parênteses, e se tem parênteses, prioridade para os parênteses, tá bom? Lembrem-se, cantinho aqui das contas, o primeiro parêntese, ó, eu tenho esse número menos esse mais esse. Usando a regrazinha que eu costumo fazer, eu vou somar os positivos. Vírgula embaixo de vírgula, porque é regra da adição. 8 mais 9 dá 17, 5 mais 7 dá 12, 1 mais 1 dá 2. Esses aqui são os positivos. Se eu subtrair o negativo, vai dar 5 aqui. Estou subtraindo, né? Dá para não somar. Então, 2 para 7, 5. 1 para 2, 1, 2. Esse número é positivo. Então, eu vou ter aqui 5,2 vezes 21,5. Tranquilo? E agora vamos fazer conta, tá? Esta multiplicação vai me dar trabalho. Né? Eu vou começar do 21,5. Eu prefiro começar sempre o número que tem mais algarismos primeiro. Vai me dar mais desorganização na hora de fazer os cálculos, tá bom? Então vamos lá. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, que foi 3. 2 vezes 2, 4. Agora eu vou multiplicar por 5 e vou botar o resultado embaixo aqui do 5. 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 1, 5. Com mais 2, 7. 5 vezes 2, 10. E agora vamos somar. Aqui dá 0, aqui dá 8. Aqui dá 4 mais 7, 11. Vai 1, 1. Uma casa com uma casa, duas casas. Esta multiplicação vai me dar 111,8. Ok? Último desse item, vamos fazer o que está dentro do parênteses. Como eu sempre falo, junta os positivos e subtrai do negativo. Lembrando de colocar vírgula embaixo de vírgula. Vou tirar da 1 daqui, vai ficar 8, aqui vai ficar 18, né? Continhas, então aqui eu vou tirar 1, eu vou ficar com 8. E aqui vai ficar 10 menos 8, né? 10 menos 8 vai dar 2. Aqui vai ficar 8 menos 0, né? Vai dar 8, né? 0 para 8, 8. 4 para 5, 1. Quem é maior é o positivo. Então, este parênteses vai me dar 1,82 vezes 10. Pessoal, multiplicar por 10 é andar uma casa, né? Então vai ficar 15 menos 18,2. E eu vou fazer aqui o 18,2 e o 15. Como ele é inteiro, eu vou botar a vírgula no último algarismo. Fazendo 18 negativo com 15 positivo, isso vai me dar, como resposta, menos 3,2, ou 3 inteiros e menos 3 inteiros e 2 décimos. Certo, pessoal? Vamos à próxima conta. Espero que vocês tenham entendido. A prioridade é fundamental, tá bom? Vamos ao próximo. Bem, pessoal, vamos lá. Mais uma sequência de problemas. Questão número 15 diz o seguinte: calcule as
as seguintes expressões, simplificando como possível, tá? Então, nós temos aqui expressões, então, tem multiplicação, tem parênteses. Então, para, respira, prioridade para o que está dentro dos parênteses, tá bom? Dentro dos parênteses aqui tem conta, então eles não estão aqui só para separar sinais, tá? O primeiro parênteses tem uma subtração. O que é que vamos fazer? Tirar o MMC. Como é 7 e 1, tem que ser o número 7, tá bom? Divide, multiplica. 7 por 7 dá 1, vezes 2, 2. Menos. 7 por 1 dá 7, vezes 6, 42. Vezes, e vamos fazer o outro parêntese. Denominadores são 6 e 12. 12 é múltiplo de 6, né? 2 vezes 6 dá 12, então vai ser o maior. Mas se você tem dificuldades, vamos tirar o MMC. Por 2, 3 e 6. Por 2, 3 e 3. Por 3, 1 e 1. Multiplicando aqui eu tenho o meu 12, ok? 12. Como é que vão ficar os denominadores? Ó, mudou. 12 por 6 dá 2, vezes 8, 16, com o sinal de menos. Se o denominador não muda, o numerador também não vai mudar, né? 12 por 12 dá 1, vezes menos 9, menos 9. Fazendo a conta do primeiro parênteses dá menos 40 sobre 7. Fazendo a conta do segundo parênteses dá menos 25 sobre 12. Ok? Pronto. Olha, eu posso multiplicar e simplificar quando você chega na multiplicação. Ou você pode simplificar e multiplicar, ou multiplicar e simplificar. Fica a seu critério. Vou fazer aqui de duas cores, tá certo? Primeiro, eu vou fazer sem simplificar. Se você multiplicar menos por menos, vai dar mais. 40 vezes 25 vai dar 1000. Sobre 7 vezes 12 dá 84. E aí você poderia dividir por 2 e por 2, ou simplesmente por 4. Vai dar 250 sobre 21. Ou, aí ou de outra cor, ou, tá? Você poderia tentar simplificar. Será que alguém que está no denominador poderia ser simplificado com 40? O 12, ó. Se você dividir por 4, né? Se eu dividir isso aqui por 4, sobra 10. Se eu dividir isso aqui por 4, sobra 3. E a multiplicação que eu faria, né, seria 10 vezes 25, 250, e 7 vezes 3, 21. Certo? Depende de você. Se você não quiser simplificar, não tem problema. Os resultados vão ser iguais depois que você aplicar a simplificação no final, tá? Se você não quiser simplificar antes. Se você quiser simplificar só no final, tá certo do mesmo jeito, tá bom? Vamos ao próximo. Nós temos aqui parênteses, dentro do parênteses tem somas para serem feitas, então vamos somar. 2 e 5 são primos entre si. O MMC é o produto deles, 10. Divide, multiplica. Os dois mudaram, então tanto o numerador como o denominador irão mudar. 10 por 5 vai dar 2, vezes 3, 6, sinal de mais. 10 por 2 vai dar 5, 5 vezes 1 vai dar 5, vezes, próximo parênteses, também são primos entre si. 3 vezes 4, 12. 12 dividido por 3 vai dar 4. 4 vezes 2, 8. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1 vai dar 3. Então, isso aqui vai dar 11 sobre 10, vezes, olha que coincidência, 11 sobre 12. Os dois são positivos. 11 vezes 11, 121. 10 vezes 12, 120. Apesar dos números bem próximos, eu não consigo simplificar, tá? Acabou aqui, resposta simplificada. Último dessa série. Então, nós temos aqui 1/6 menos 9/4 vezes 1/2 mais 3. Colocando 1 embaixo do 3 e vamos tirar o MMC. Olha aqui, ó, eles não são nem primos, nem múltiplos, tá? Então, esse aqui seria o único aqui que eu seria obrigado a realmente tirar o MMC, tá? Por 2 vai dar 3 e 2, por 2 vai dar 3 e 1, por 3 chegou no 1. O MMC é 12 e não 24, como alguns colocaram, tá? Então, o MMC é 12. Então, 12 por 6 dá 2,
vezes 1, 2. 12 dividido por 4 dá 3, vezes 9, 27. Vezes o MC do outro é 2. Divide, multiplica. 2 por 2 dá 1 vezes 1, 1. Mais 2 por 1 dá 2 vezes 3, 6. Somando agora aqui, dá menos 25 sobre 12, dentro de um parênteses, vezes 7 sobre 2, dentro de outro parênteses. Como não dá para simplificar, vamos multiplicar. Se você multiplicar 25 vezes 7, você vai obter 175. Não esqueça que o resultado aqui vai ser negativo, né? E se você multiplicar 12 vezes 2, você vai obter 24. Ok? Então, mais uma questão finalizada. Vamos lá, pessoal, a parte de geometria com a multiplicação de ângulos, tá? Como é que você efetua a multiplicação? Muito cuidado, você vai escrever aqui os 14 graus e 25 minutos vezes 3, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma divisão aqui, tá? Segundo, quando você multiplicar, tudo é segundo, grau, quando você multiplicar, tudo é grau. Tudo bem? Então vamos fazer as multiplicações. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 6, com mais 1, 7. Então eu tenho 75 minutos. Os graus agora, 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. 42 graus e 75 minutos. Quando você está trabalhando com ângulos, não podem chegar a 60, quiçá superar, né? Então eu vou ter que tirar 60 graus aqui. Mas eu vou tirar não, eu estou transformando esses 60 minutos aqui em 1 grau. Então o que eu estou tirando aqui, eu vou apenas transformar e fazer a adição. Então a minha resposta final incompleta seriam 43 graus e 15 minutos. Fazer a mesma coisa com a letra B. Tudo isso vezes 7, tá bom? Não esqueça que você vai fazer 3 multiplicações, tá? Separadas. Vamos multiplicar 37 vezes 50, 7 vezes 10 e 7 vezes 18. 7 vezes 0 é 0, estou multiplicando em segundos. 7 vezes 5 são 35. Vou para os minutos, 10 vezes 7, 70, não é? Vou para os graus. 18 vezes 7. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 1, 7, com mais 5, 12. Vamos lá, quem foi que passou de 60? Todo mundo. Quem é que eu tenho que mexer? Só nos minutos e nos segundos. Relembrando que aquela conversãozinha de 1 para 60, 2, 120, estou querendo chegar em 350. 3, 180, é como se eu estivesse fazendo a tabuada do 6, tá? Cada um aqui abaixo vai sendo somado 60. 4, 240, 5, 300, 6, 360. Passou. Então, o máximo que eu posso tirar daqui são 300 segundos. E esses 300 vão virar 5 nos minutos. E aí eu passo a régua aí, somo. Não vou mexer nesse agora, vou fazer um por vez, tá? Não se apressem, façam devagarzinho. E agora, esse aqui está ok, mas os minutos têm que ser consertados. Eu vou tirar 60 e acrescentar 1. Resposta final, 127 graus, 15 minutos e 50 segundos. Vamos à próxima. Questão 17, mesma linha de raciocínio, vamos multiplicar 25 graus vezes 12 minutos vezes 4. Não esqueçam de separar, são duas multiplicações diferentes. 12 vezes 4 vai me dar 48 e 25 vezes 4, né? 4 vezes 5, 20 vão 2. 4 vezes 2, 8 e 2, 10. Não passou de 60. Vamos ao item B. Cuidado no item B, porque eu não tenho minutos, tá? Destacado aí, ó. Vou fazer vezes 6, 0 minutos. Vamos lá, multiplicar.
6 vezes 4, 24, vão 2. 6 vezes 3, 18 e 2, 20. Os minutos agora, multiplicar por 0, vai dar 0. E multiplicar os graus por 6, 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 2, 12, com mais 3, 15. Passou de 60. Lembra que 1 é 60, 2 é 120, 3 é 180. Então dá para tirar 180 segundos e transformar em 3 minutos. E aí, somando, fazendo as operações aqui, eu vou ficar com 150 graus, 3 minutos e 24 segundos, ok? Último da sequência, 108 graus, 20 minutos e 30 segundos, vezes 3. Passou a régua, dá 0, dá 9, dá 60. 3 vezes 20, 60, 0. 3 vezes 8, 24, vão 2. 3 vezes 1, 3 e 2, 5. Então, nós temos esse resultado aqui, que vários passam de 60, né? Vou tirar 60, vou acrescentar 1 minuto aqui. Vou ficar aqui com 30 segundos, vou ficar com 61 minutos, vou ficar com 54 graus. Não esqueça de tirar 60 e acrescentar 1. Resposta final, 55 graus, 1 minuto e 30 segundos. Ok, pessoal? Espero que tenham entendido. Vamos para a próxima questão. Questão de número 18, né? Cálculo quociente, ou seja, divida. Vamos lá, pessoal. Primeira questão, 32 graus, 10 minutos e 24 segundos, dividido por 4. Aqui, assim como na multiplicação, você tem 3 divisões, tá certo? Vou mudar de cor para dividir. 32 dividido por 4, isso vai me dar 8. 8 vezes 4 são 32. Para 32, 0 grau. Ótimo. Agora, acabaram-se os graus. Vou aos minutos. 10 dividido por 4, isso vai me dar 2. 2 vezes 4 são 8. Para 10, sobram 2 minutos. Esse resto vai se transformar em segundos e ser somado aos segundos que já tem lá em cima. Então, eu vou ficar aqui com 144 segundos. E vou dividir por 4, né? 14 por 4 dá 3. 3 vezes 4 são 12. Para 14 sobram 2. Baixou 4. 24 por 4 dá 6. 6 vezes 4, 24. Para 24, zerei os graus, os minutos e os segundos. Então, a resposta desse item é 8 graus, 2 minutos e 33 segundos. Tranquilo? Vamos à letra B. A letra B eu vou dividir 29 graus, 21 minutos. Eu vou colocar logo os 0 segundos aqui e vou dividir por 2, tá bom? Vou separar os graus, os minutos e os segundos, tranquilo? Vamos lá. 29 dividido por 2. Quando eu vou dividir 29, eu não divido 29, eu vou dividir o 2. 12 por 2 vai dar 1. 1 vezes 2 é 2. 10 baixa o 9. 9 por 2 vai dar 4. 4 vezes 2 são 8. Para 9, 1. 1 grau. 1 grau vira 60 minutos. Somado aos 20 que eu já tenho ali, vou ficar com 81. Certo? E vou começar a divisão novamente. 81 por 2 dá 4. 4 vezes 2 são 8. Para 8, 0, baixou o número 1. Querendo ou não, quando você baixa, você tem que efetuar a divisão, tá? Se por um acaso o número que dá aqui é menor, é como se eu tivesse dividido 1 por 2. Tem que ser 0, porque 1 já passa, né? 0 vezes 2 dá 0 para 2, 1. Mas vocês fazem assim. Fez a subtração, tá? Baixou o número. O resultado que está aqui, depois de baixar o número, se for menor do que o que está no divisor, você é obrigado a colocar o 0 aqui e baixar o próximo número.
No nosso caso, não há um próximo número, então a conta acabou. Esse seria o resto. Se fosse lá na parte de matemática, zero aqui, vírgula aqui. Como eu estou trabalhando com ângulos, eu não vou colocar vírgula nos minutos. O que é que eu vou fazer? Eu vou transformar esse 1 minuto em 60 segundos. Tá? Como tinha zero, vai ficar 60. E aí eu vou pegar 60 e dividir por 2. Devagarzinho, dá 3, né? 2 vezes 3, 6 para 6. Baixou o número 0. Olha, é 0. 0 de por 2 dá 0. É por isso que é 30 e não somente 3. Se vocês tivessem feito de cabeça, eu tenho certeza que a maioria daria como resposta 3. Tá bom? Vamos à próxima conta. A próxima conta é 75 graus e 32 minutos. Já vou colocar o zero do segundo, tá? Dividido, opa, parece que não quer dar. Fazer aqui um para cá, 75 graus, 32 minutos, 0 segundos, dividido por 5, tá? E vamos dividir aqui as três contas. 7 dividido por 5 vai dar 1. 1 vezes 5 é 5. Para 7, 2 baixo 5. 25 dividido por 5 dá 5. 5 vezes 5 são 25. Para 25, zerou. Vamos aos minutos. 32. 3 é menor que 5, então vai ser o próprio 32. 32 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 5 são 30. Para 32 sobraram 2 minutos, que vão virar, né? Eu vou transformar aqui em 120 segundos. E aí eu vou fazer a última divisão. 12 por 5 vai dar 2, né? 2 vezes 5, 10 para 12, 2. 20 por 5, 4. Ficou apertadinho e feio, mas eu acho que dá para entender. Resposta final, 15 graus, 6 minutos e 24 segundos. Ok, pessoal? Questão 19, você vai ter que fazer duas operações, né? Vocês aprenderam que o de é vezes, né? Então, 2 terços de 75. Isso quer dizer que você vai pegar o 75, vai multiplicar por 2, tá? Estamos falando em ângulo aqui. Então, 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 7, 14, 15. Opa! E o resultado você vai dividir por 3. 15 por 3 dá 5. 5 vezes 3 é 15, para 15, 0. Baixei o 0 e vou ter que dividir. Como é menor, 0 lá, tá? E como aqui é 0, acabou. Então, tenho 50 graus. Letra B, a mesma coisa. Eu vou pegar 60 graus, vou multiplicar por 7, sempre multiplica no numerador, 0,42, 420 graus. E agora eu vou dividir por 5. 42 por 5 dá 8. 8 vezes 5 são 40, para 42, 2. Baixa o 0. Se você baixa, você tem que dividir. 20 dá para dividir por 5, dá 4. 4 vezes 5 são 20, para 20, 0. Se não der para dividir, já sabe, né? Coloca o 0, bom? E o último, vou pegar 48 graus e 20 minutos e multiplicar por 3. Preste atenção no que eu vou fazer aqui, tá? Vou fazer mais para cá porque ainda tem a divisão. Então, eu vou fazer aqui de outra cor para não confundir. Eu vou fazer 48 graus e 20 minutos vezes 3. Sempre vezes o numerador. Dá 0. 2 vezes 3, 6. Vamos para o grau agora. 3 vezes 8, 24. Vão 2. 3 vezes 4, 12. 2, 14. Olha, tem que transformar. Vamos transformar não, pessoal. Ainda vai ter que dividir. Então, eu vou dividir, tá? Mais prático. Vou dividir por 4. 14 por 4 vai me dar 3. Opa. 3. 3 vezes 4, 12. Para 14, 2. Baixo 4. 24 e por 4 dá 6. 6 vezes 4 são 24. Para 24, 0. Zerei o grau. Minutos. 6 por 4 dá 1. 1 vezes 4 é 4. Para 6, 2. 20 de novo. 20 por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, 0. Resposta final, 36 graus e 15 minutos. Vamos à última questão deste TD. Multiplicação, adição, subtração, divisão de ângulo. Todas as operações juntas, tá?
Uma dica que eu dou, pessoal, é que vocês não consertem os números. Às vezes não é útil, principalmente em uma divisão, tá? Então aqui, ó, parênteses, prioridade para a que está dentro do parênteses, no caso, né? Então 27 graus, 45 minutos e 20 segundos. Eu vou somar com 13 graus, 15 minutos e 40 segundos. Prestem atenção que essa soma vai dar 60, 60, 50. Só o último que não deu, 60, né? Olha, eu tenho que transformar? Não, por que não? Porque eu ainda vou dividir. Então eu vou deixar desse jeito mesmo, tá? Vai ser mais fácil para mim, vou dividir. Se fosse multiplicar, eu ajeitaria. Mas como é divisão, divisão diminui, então eu vou esperar que esse 60 diminua, né? Então vamos lá. 50 graus dividido por 2. 25. Não vou nem fazer as contas, tá? 60 dividido por 2. 30. O outro 60 por 2, 30 também. Dá para dividir de cabeça, né? Se você tivesse feito os ajustes aí a conta seria bem, mas bem maior, tá? Vamos para a letra B. Eu vou fazer uma subtração e depois uma multiplicação. Então, vamos lá. Os 27 graus, 45 minutos e 20 segundos. Eu vou subtrair dos 13 graus, 15 minutos e 40 segundos. Opa, problema, está menor, vou ter que tirar 1 daqui, não é? Então vai ficar, e esse 1 vai virar 60 lá, né? Mais 60 lá, não é isso? Então vamos reescrever. 27, agora não é mais 45, é só 44, porque eu tirei 1. E agora não é mais 20, agora é 80, tá? E aqui continua sendo os 13, 15, 40. Vamos fazer a subtração. E eu vou ter que parar porque meus vizinhos já estão fazendo barulho. Então aqui, ó, 5 para 4 não pode, tira 1, 5 para 14, 9, 1 para 3, 2, 0, 3 para 7, 4, 1 para 2, 1. Tranquilo? E agora o que eu tenho que fazer com isso? Eu tenho que multiplicar por 3. Vamos multiplicar aqui, ó. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 40, 120. 3 vezes 9, 27, vão 2. 3 vezes 2, 6, com mais 2, 8. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Tive problemas? Muitos problemas, né? Vou tirar 120 e vou acrescentar 2. Aqui vão ficar 42, 89 e 00. Passou de 60, vou tirar 60 e acrescentar 1. Minha resposta final será, que é 0, tá? 43 graus e 29 minutos em 1 segundo. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da correção e até a prova. Boa prova, hein? Bem, agora eu vou dar um extra aqui, tá? Eu vou fazer a correção das questões do trabalho que vocês já efetuaram, tá? Então, o trabalho foi realizado em algumas datas e eu estou fazendo aqui a correção do trabalho, tá bom? Essa primeira questão, você tem que escrever, né, uma potência onde a base seja menos 3 e o expoente seja 3. E resolver esta potência, que isso vai me dar menos 27. Letra B, a potência de base mais 5 e expoente 2. Isso vai ser mais 5 vezes mais 5, que dá mais 25. Letra C, mudei, eu coloquei o expoente 13 base menos 1. Expoente é o de cima. Quando você está fazendo o número 1, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, seja lá quantos 1s você estiver multiplicando, vai dar 1. O importante é só que menos elevado a ímpar vai dar menos, tá? E a letra D, expoente 0 e base 12. A base é 12, o expoente é 0. Todo número não nulo elevado a 0 dá 1. Tranquilo? Primeira questão corrigida. Vamos à próxima. A questão 2, você tem aqui adições e potência. Como nós já sabemos, prioridade para as potências. 5 ao quadrado dá 25. Com mais 5 eu vou chegar nos 30. Letra B, 7 ao quadrado é 49. Quando eu fizer 32 menos 49, isso vai dar menos
17. Letra C, eu vou ficar com 18 mais 36. 18 mais 36, isso vai dar igual a 54. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Colocar o número que está faltando em cada um. Ó. Menos, menos, gerou um positivo. Aqui só pode ser o 7. Se eu pego a letra B e escrevo como fração, como aquela atividade do TD, faço o jogo do sinal, aqui em cima ficaria 2, embaixo ficaria 3. Então o número que está faltando aqui é 3. Na letra C, se eu escrever como fração e aí colocar aqui a resposta, note que esse número é positivo. Isso quer dizer que esse número que está faltando aqui tinha que ser um número negativo. Para o 6 virar 2 ou para o 2 virar 16, tanto faz. Eu vou seguir esse caminho aqui que é mais fácil para vocês. Foi multiplicado por 8. Então esse número aqui tem que ser multiplicado por 8. Então 3 vezes 8, 24 negativo. Ok? Cuidado com os sinais quando vocês forem colocar as respostas. Tá? Esqueceram muito o sinal e a maioria errou do cálculo aqui. Né? Se você fosse vindo aqui para cá, está sendo simplificado por 8. Ó. 16 dividido por 8 dá 2. Então, qual é o número que dividido por 8 dá 3? 24. É por isso que eu prefiro o caminho inverso. Tá? É mais fácil multiplicar do que dividir. Vamos à próxima questão. Tá? Eu estou fazendo um pouquinho mais rápido porque é uma correção de uma tarefa que já temos há um tempinho, tá bom? Então escreva as frações na forma decimal. Como já foi falado várias e várias vezes, é só dividir. 5 é maior que 2, então esse número não vai começar com 0, né? 5 por 2 vai dar 2. 2 vezes 2, 4. Para 5, 1. Acabaram-se os inteiros. Eu estou pegando os montes de zero que tem aqui. Lembra que eu falei que tem um monte de zero aqui? Eu estou pegando esse zero aqui. Estou pegando 1, estou baixando esse zero. Ok? Então, se eu estou pegando depois da vírgula, o resultado tem que ser depois da vírgula. 10 dividido por 2, 5. Beleza? Letra B. Então, a letra A dá mais 2,5. 13 dividido por 4. 13 é maior que 4, isso aqui vai dar 3. 3 vezes 4 são 12. Para 13, 1. Vou pegar um monte de zero que tem aqui, vou pegar esse primeiro zero que está depois da vírgula. 10 dividido por 2 vai dar 2. 2 vezes 4, 8. Para 10, 2. Vou pegar esse outro zero que tem aqui, tem um monte de zero, né? E aqui vai dar 5. Então isso aqui vai dar menos 3,25. E o último, 7 dividido por 3. 7 é maior que 3, 2. 2 vezes 3, 6 para 7, 1. 0 que está depois da vírgula. Aqui vai dar 3. 3 vezes 3, 9 para 10, 1 de novo. Vou pegar outro zero que tem depois da vírgula, então não precisa colocar um zero lá, porque esses zeros existem aqui, tá? Só se eu tiver que colocar um segundo zero aqui, é que eu tenho que botar um zero lá. Mas como eu estou baixando apenas um zero, aqui vai dar 3. 3 vezes 3, 9 para 10, 1. Vou baixar outro zero que tem aqui, então o zero já existe ali, só ninguém coloca, né? 10 por 3, 3. Isso aqui vai continuar até o fim dos tempos, tá bom? Vamos ao próximo número. Questão 5. Uma multiplicação de ângulo. O que é que vocês deveriam ter feito aqui, né? Vai escrever o ângulo bonitinho vezes 2, tá? Então, 48, né? Multiplicar por 2 todo mundo já sabe. Acabou. Só isso. Letra B. Note, pessoal, que toda questão do trabalho tem aquela que é básica, 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 é o mínimo que você tem que saber, né? E aquela que precisa de um aprofundamento, tá? 5 vezes 4, 20 vão 2. Aqui vai dar 70. Aqui vai dar 100. E aqui vai dar 60, não é isso? Estou multiplicando por 5. Olha, passa de 60. Vou tirar 60. Vou acrescentar 1. Isso vai me dar 60 graus. 101 minutos e 10 segundos. Continua passando de 60. Vou tirar 60 e acrescentar 1. Resposta final, 61 graus, 41 minutos e 10 segundos, tá bom? Questão número 6. Tá? Era a questão um pouco mais difícil do que aquelas que vocês estão acostumados, mas os números facilitavam a vida de vocês, né? Por quê? Porque tem 2 negativos e 2 positivos. Então, tem 2 negativos e tem 2 positivos, tá? Então, o A ou é o primeiro ou o segundo, e o B, né? Se o A for o primeiro, o B é o segundo.
Ah, então como é que eu faço para 100 contas aqui, ó? Eu falei, né, que o A, olha, é uma fração própria, então tem que estar entre 0 e 1. Então, o único que pode ser esse aqui. Consequentemente, esse outro é o B. Estou nem fazendo conta. Ó. A mesma coisa no outro. Ó. Uma fração é própria, outra fração é imprópria. Essa fração que é própria, onde o numerador é menor, tem que estar entre 0 e 1. Então, quem é que está entre 0 e 1? É o C. Então, esse outro aqui é o D. Note que eu fiz sem cálculo nenhum, apenas com o entendimento que o número se é maior ou menor, né? Se está entre 0 e 1 ou se está depois do 1, através das frações. Como foi que eu pedi para vocês fazerem isso aqui, tá? Eu pedi para vocês dividirem, então vocês teriam que dividir o 4 e o 5. Estou pegando o primeiro número, tá? Menos 4 quintos. Se eu fizer essa divisão, ó, 4 é menor que 5, isso quer dizer que eu vou colocar o 0 e vírgula, porque eu estou pegando os números depois da vírgula. Isso aqui dá 8. Menos 0,8, né? Quem é que tem cara de menos 0,8? 0, menos 0,8, esse aqui é o C. Coloca aqui A, B, C, D. Então esse aqui é o menos 4 quintos, tá bom? Próximo número, menos 7 quintos. Só pode ser o D, né? Menos 7 quintos só pode ser o D. Mas desencargo de consciência, né? 1 vezes 5 é 5 para 7, 2, 0,4. Daria menos 1,4. Todo número que está aqui é menos 1, alguma coisa. No caso, menos 1,4 D. Eu ainda vou falar de outro jeito, tá? Aquele jeito que eu fiz no TD. Tá? Vamos ao próximo número, 7 quartos. Se eu dividir 7 por 4, vai me dar 1. 1 vezes 4 é 4, para 7, 3, 0, 30 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 4 são 28, para 32. Então é 1,75, ou seja, é mais do que 1. Quem é mais do que 1 é o B. Então esse aqui é o 7 quartos. E por sobra, né, o A é 2 terços. Era só fazer a divisão de 2 por 3, 0,18, e aí eu encher de 6 até o final dos tempos, tá? Essa seria a maneira mais prática, segunda maneira mais prática, né? Primeira é aquela que eu fiz só conhecendo os números, tá? Agora vamos a uma outra maneira, tá? Mais complexa e um pouquinho mais difícil. Vou fazer o A. Vocês lembram que quando eu olhava, ó, tá dividido em quanto? Aqui está dividido em 1, 2, 3 pedaços. O problema, né, é que o B ele está dividido em 1, 2, 3, 4 pedaços. Então cada número, né, cada número aqui está entre dois inteiros que foram divididos de formas diferentes. Não dá para fazer igual aquela questão lá, né? Mas a ideia básica é a mesma. Eu vou pegar o A. Esse inteiro aqui foi dividido em quantos pedaços? Foi dividido em 1, 2, 3 pedaços. E ele foi colocado em cima de qual? Do segundo. Então o A é 2 terços. Olha, igualzinho. O B. O B está desse intervalo aqui. Foi dividido em quantos pedaços? 1, 2, 3, 4. Foi dividido em 4 pedaços. E ele está em cima de qual? Do terceiro. Só que ele não começa no... Eu não posso contar do zero, tá? Porque eu não posso contar esse pedaço aqui, esse pedaço, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não posso contar assim, por quê? Porque esse pedaço aqui é maior do que esse, tá? Lembrando que você só pode somar frações, né, de mesmo denominador. Então, os pedaços têm que ter o mesmo tamanho. Então, o que é que eu faço? Eu boto um inteiro aqui na frente, certo? Se você pegar essa fração aqui, né, esse número misto, e transformar numa fração imprópria, fazendo 4 vezes 1 mais 3, você vai encontrar 7 quartos, que é justamente o valor do B. Tudo está batendo como deveria bater, tá? Vamos ao C. Ó. O C está entre o 0 e o menos 1. Nós sabemos que o C vai ser negativo, né? Quantos pedaços foi dividido? 1, 2, 3, 4, 5. Foi dividido em 5 pedaços. E ele está em cima de qual? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Menos 4 quintos. Ó. E o último, o D, está entre o menos 1 e o menos 2. Então você começaria aqui com menos 1. Foi dividido em quantos pedaços? Foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5 também. Aqui até dava para contar, né? Já que os pedaços são iguais. E ele está em qual, né? Primeiro, segundo. Se você faz 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. A mesma resposta que tem aqui, tá? Então, quando
os pedaços, os inteiros, não forem divididos em tamanhos iguais, você tem que fazer cada intervalo. Se os pedaços fossem iguais, você poderia fazer a conta a partir do zero. No caso do lado negativo, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pedaços. O outro, 1, 2, 3, 4, 5. Dava certo do lado negativo. Então, se eu fizesse aqui, 5 pedaços. Para o C, 1, 2, 3, 4. Beleza. Para o B, para o D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Também é dar o 7 sobre 5. Por que deu certo desse lado? Porque o inteiro está dividido em quantidades iguais. Por que isso não dá certo do lado positivo? Porque os inteiros aqui estão divididos em pedaços de tamanhos diferentes. Ok, pessoal? Vamos à próxima. Questão 7. Use os sinais. Se você tem dois números decimais negativos, o maior é aquele que tem menor valor absoluto. Quando você tem dois números de formatos diferentes, você tem que deixá-los do mesmo formato. Então, eu vou dividir 1 por 2. Se você tem duas frações diferentes, é só você pegar esse número e multiplicar por esse, dá 27. Pegar esse número e multiplicar por esse, vai dar 20. O que é maior, 27 ou 20? 27. Ok? Vamos ao próximo. Questão 8. Vou somar. Como é que eu somo? Junto os positivos, junto os negativos. Pessoal, o meu tinha esse 1 aqui, algo de vocês não tinha. Não sei o que aconteceu, não. 1 mais 2, 3. 5 mais 1, 6. 8 mais 2, 10. 1 mais 1, 2. E aí vou subtrair o negativo, tá bom? Fazendo a subtração aqui dá 1. Aqui eu vou ter que tirar 1. Né? 8 para 16, 8. 3 para 9, 6. 1 para 1, 0. Só que esse número aqui vai ficar negativo. Somar frações de mesmo denominador, você repete o denominador e faz a conta só no numerador. No caso, essa divisão dá menos 1. Tá? Quem deixou essa resposta também está ok. Quando tem parênteses, tem que eliminar os parênteses. E aí você vai tirar o seu queridíssimo MC de 2, 5 e 3. Por 2 dá 1, 5 e 3. Por 3 dá 1, 5 e 1. E por 5 dá 1, 1 e 1. O MC geral dos 3 é 30. Se você quiser fazer os dois, o resultado com o terceiro, não tem problema, tá? Estou fazendo logo de todos. 30 dividido por 2 dá 15. 15 vezes 7, 105. Negativo. Menos 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 3, 18. Mais 30 dividido por 3 dá 10. Vezes 1, 10. Então, você pode somar os negativos. Se eu somar os negativos, eu vou ter 123. Se eu subtrair o positivo, eu vou ter menos 113 sobre 30. Vamos ao próximo. Questão 9. Pela manhã, quando o banco abriu, a conta de Regina apresentou um saldo de menos 325, ou menos R$ 365,40. À tarde, ela movimentou a conta e o saldo passou a ser menos R$ 65,40. Regina fez uma retirada ou um depósito. Como a dívida dela diminuiu, né? É lógico que foi um depósito. Agora, um depósito de quanto? É só fazer a diferença entre o que ela tinha menos, né, o que ela tinha no final, menos o que ela tinha no começo, tá? Ou subtrair direto, né, já que os dois têm sinais iguais, vai ficar menos com menos, vai ficar mais. Então a conta que você irá fazer, tá, vai ser R$ 365,40 menos R$ 65,40. Uma conta super difícil, né? Porque isso aqui vai dar exatamente R$ 300, foi o que ela depositou. Ok? Próxima questão. Né? O supermercado Ataca Rocha trabalham com dois preços no Mercado Livre. Né? O preço à vista e o preço no atacado. Só vai ser no atacado se você comprar acima de 3 unidades.
Então, se essa pessoa aqui está comprando 2 unidades, você, logicamente, você está comprando no varejo. Então, você vai pegar, para resolver o item A, você vai pegar 5,89 e vai multiplicar por 2. 2 vezes 9 são 18, vai 1. 2 vezes 8 são 16, e 1 que foi 17, vai 1. 2 vezes 5, 10, e 1, 11. Então, 2 litros, 11,78. Na letra B, ele vai comprar 4. Se ele vai comprar 4, vai ser no varejo, que é acima de 3. Então, 4,99 vezes 4. Aí eu arredondei para 5. Não pode, pessoal. São contas exatas, não contas aproximadas, tá? A não ser que você faça assim. Eu vou arredondar para 5 e vou tirar um centavo de cada. Então, em vez de ser R$ 20, vai ser R$ 20 menos 4 centavos. Se você fizer essa conta, tudo bem. Se não, vamos multiplicar. 4 vezes 9, 36. Vão 3. 4 vezes 9 de novo, 36. Com mais 3, 39. Vão 3. 4 vezes 4, 16. E 3, 19. Então, ele vai pagar em 4 litros de leite R$ 19,96. Essa é a resposta do item B. E depois ele quer saber qual é a diferença entre o A e o B. Então, eu vou fazer a diferença, eu vou subtrair os R$ 19,96 menos os R$ 11,78. Né? Historiazinha, tira 1, vem 1 para cá. 8 para 16, 8. 7 para 8, 1. 1 para 9, 8. 1 para 1, 8. Então a diferença entre os preços dá de R$ 8,18. Ok? Em 2 caixas, né? Vamos para o próximo e última questão. O pessoal está fechando em quase 2 horas, um tempo muito esticado, mas também estou fazendo essa correção aqui, tá? Então a última questão, vamos pegar 52 graus, 80 graus, 52 minutos e 34 segundos e vamos dividir por 2. Facinho, facinho. 80 por 2, todo mundo sabe que é 40, né? Se você fizer as divisões, né, primeiro é só 8 por 4, por 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. Para 8, 0. Baixei o número, vou dividir. Se não der, lá tem que ganhar um zero. Ok? Não esqueçam disso. Agora vamos pegar 52 e vamos dividir por 2. Vamos começar dando 2. 2 vezes 2, 4. Para 5, 1. Baixo 2. Baixei o número, tenho que dividir. 12 por 2, 6. 2 vezes 6, 12. Para 12, 0. E agora eu vou dividir os 34. 3 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 2 é 2. Para 3, 1. Baixo 4. 17, né? Para 17, 14. Para 14, 0. Note que a primeira foi super de boa. Só dividir. Todas as divisões foram exatas. Agora vamos ao item B, tá? Dividido por 3. 12 por 3, 4. 4 vezes 3, 12 para 12, 0. Tranquilo. 20 por 3, aí vamos começar. 20 é menor que 3, vai ser 6. 3 vezes 6, 18. Para 20, sobraram 2 minutos. Cada minuto é 60, então aqui eu vou ter 120 para ser somado aos 12, que vai me dar 132 segundos. 13 dividido por 3 vai me dar 4. 4 vezes 3 são 12 para 13, 1. 12 por 3 dá 4. 4 vezes 3, 12 para 12, 0. Fechei a correção em menos de 2 horas. Então, corrigi todo o TD, corrigi todas as questões do trabalho, estudem e boa prova.